Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá começando mais um vídeo do nosso canal Foco Cristão. Eu te convido a permanecer conosco. Deus tem uma palavra, mais uma vez, aos nossos corações, logo após a vinheta. Amém? Muito bem, meus queridos. Hoje eu quero trazer mais uma reflexão da parte do Senhor aos nossos corações. Na verdade, um alerta que foi feito justamente pelo Senhor Jesus, que eu quero trazer para nós nesse dia. Amém? Está escrito assim no livro de Lucas, no seu capítulo de número 21, no verso de número 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, Jesus ele está nos alertando para a gente tomar cuidado, para a gente não se distrair com as coisas desse mundo, com se embriagar com os prazeres desse mundo, ficar desatento, a gente não ficar alerta ao que está acontecendo ao nosso redor. Isso o próprio Jesus faz, isso o próprio Jesus manda a gente ficar alerta só e olhar e por vós não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Ou seja, ele fala, ó, fique esperto com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Olha o que está escrito no versículo de número 27, um pouco antes. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Quando essas coisas começarem a acontecer, ou seja, que coisas são essas? Que Jesus está falando é simples. Se a gente voltar um pouco atrás, no versículo de número 9, a gente vai ver, olha o que está escrito. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. A gente vê isso acontecendo. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. A gente já vê isso acontecendo. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus, irmãos. Isso tudo a gente está vendo acontecendo. Coisas misteriosas no céu que a ciência, os cientistas procuram uma explicação lógica, porque eles sempre têm uma explicação lógica para todas as coisas, para todos os sinais. Agora, olha só, o versículo de número 16. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua assolação. Então a gente vê, irmãos, Jesus nos alertando, quando vocês verem começar toda essa perseguição, quando começar todos esses rumores de guerras, terremotos, todas essas coisas, levanta a cabeça, fica firme, procura me buscar mais, procura se santificar mais na minha presença, porque logo todos vão ver o Filho do Homem voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. O interessante é que o próprio Jesus vai dizer para a gente ficar alerta e vai fazer lá no capítulo de número 24 de Mateus, ele vai dizer a respeito do dilúvio.
Porque assim como foram nos dias de Noé, quando todos comiam, bebiam, casavam, se davam em casamentos e levavam uma vida normal e não estavam nem aí, eu imagino Noé fazendo aquela arca que o próprio Deus mandou, ordenou. Eu imagino naquela sequidão, a Bíblia não fala, mas a gente pode conjecturar. Eu imagino naquela sequidão todo mundo olhando para Noé e falando assim, rapaz, o cara é doido. Fazendo um barco desse tamanho no meio do nada. E Noé falava, rapaz, busca ao Senhor, volta o seu coração ao Senhor, se arrependa. Porque tá vindo aí um grande dilúvio. E quem não tiver dentro da arca vai escapar. E todo mundo olhando para Noé e fazendo sinal de doido. Falando, rapaz, esse cara tá doido. Tem condição, não deve ser o sol quente, deve ser alguma coisa, alguma pancada que ele levou na cabeça. Deve ser alguma coisa desse tipo. Porque numa sequidão dessa, o sol escaldante dessa forma, e ele olhar pra gente e falar que tá vindo aí um grande dilúvio e ninguém vai sobreviver, não tem como acreditar, mas quando é o próprio Deus falando, quando é o próprio Deus alertando, o que a gente tem que fazer é obedecer, o que a gente tem que fazer é procurar mudar de vida. Irmãos, tem pessoas que acham que vai entrar no céu de qualquer maneira, né? Não, irmãos. Tem pessoa que acha que passou dessa vida para outra e todo mundo vira bonzinho. Eu vou falar assim para que o YouTube não venha falar igual a gente fala aqui na Bahia, ficar retado. Então, tem gente que pensa que passou dessa vida para outra, não buscou uma vida com Deus, não teve propósito nenhum na vida, não procurou se arrepender das maldades que fazia, levava a vida de mal a pior, como se nunca fosse morrer, e aí morreu, pronto, agora vai para o céu. Não é não. A Bíblia fala que só vai entrar no reino dos céus quem porfiou ou quem optou por entrar pela porta estreita. É esse, quem optou por andar pelo caminho estreito. Porque o próprio Jesus dá duas opções. Ele fala, tem o caminho, a porta larga e a porta estreita. Optai por entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta que leva à perdição e muitos são os que vão por ela. A gente está aqui para fazer uma escolha. Eu já fiz a minha, estou procurando renunciar a cada dia. Eu sou pecador, sou falho, mas eu estou procurando renunciar a cada dia para mim ter meu lugarzinho lá. Agora, se eu levar a minha vida de qualquer forma, levar a minha vida mentindo, enganando, trapaceando, sendo uma coisa na igreja e em casa sendo outra, sendo uma coisa no meio dos irmãos lá na igreja, lá na Unicongrego, e aqui dentro de casa ser outra. Irmãos, eu posso preparar, eu posso enganar todo mundo. Eu posso mostrar para todo mundo uma máscara. Mas um dia a máscara cai. Quem vive de máscara, um dia a máscara cai. Não sei se vocês se lembram, há alguns tempos atrás, quando teve aí uma pandemia, quando teve aí, a gente precisou ficar de máscara. A gente precisou todo mundo ficar de máscara, usar máscara por precaução. Mas e aí? Hoje a gente já não está mais de máscara, as máscaras saiu. Um dia a máscara sai. Um dia a gente precisa mostrar a nossa verdadeira face. A gente pode mostrar uma coisa aqui para o ser humano, mas para Deus, Deus sempre vai ver o homem, as suas atitudes. Não tem como a gente esconder de Deus, não. Deus, ele sempre vai ver a sinceridade do nosso coração. Seja para o bem ou seja para o mal. Não tem como enganar aquele que é dono de toda a sabedoria. Então, se a gente não voltar o coração aqui, agora, nessa oportunidade que a gente tem, enquanto a gente respira, a gente não é do céu, não. Pode alguém chegar e ficar com raiva, ficar bicudo, não gostei, eu tenho certeza que não vai ser dessa forma, não vai ser desse jeito, eu não creio do jeito que está escrito. Não precisa você crer não, meu amigo. Não precisa você crer não. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Deus é Deus e a palavra dele vai se cumprir, você crendo ou você não crendo, você querendo ou você não querendo. Ele é Deus. Ele não é ele que depende da gente, não. É a gente que depende dele. É a gente que depende dele para a gente ser bem sucedido nessa vida e posteriormente depois dessa vida. Então, o que Jesus fala, fica alerta. Fica alerta porque quando começar a acontecer todas essas coisas, vocês começam a despertar. Cuidado para que vocês não se prendam com as coisas desse mundo. Cuidado que por causa dessa distração vocês não venham perder a sua salvação. E fica atento, vigiai, ora, busca, para que naquele grande dia vocês se acharem dignos de estar de pé diante da presença do Filho do Homem. Porque ai daquele,
Ai daquele que quando Jesus voltar, ou quando partir dessa vida para outra, não está com a vida preparada, não ter buscado aqui, ter levado a vida de qualquer maneira. Ai desse, porque o lugar dele já está reservado. E eu falo para você, não é um lugar bom. Eu falo dentro da Bíblia, não é eu que estou falando. A gente tem que entender o seguinte, que a gente nessa terra só pregador de uma palavra que o próprio Jesus pregou primeiro. A gente só está só anunciando ou reproduzindo tudo aquilo que foi dito pelo próprio dono do céu. Eu posso chegar em qualquer estabelecimento e colocar as minhas regras, tentar entrar da minha forma, de qualquer maneira. A gente vai para qualquer órgão público aqui, lá tem as regras. Você não pode andar de sandália, você não pode entrar com camisa regata, e a gente tem que respeitar. Por quê? Porque existem pessoas, existem autoridades, e a gente tem que respeitar as regras daquele lugar. Você acha que você vai entrar de qualquer maneira no céu? Se o próprio Jesus já falou, ó, para você entrar aqui, você vai ter que renunciar a pecado, você vai ter que se arrepender dos seus pecados, você vai ter que mudar de vida. Vai, pensando nessa aí que você vai partir dessa vida de qualquer maneira e chegar lá, eu vou entrar no céu. Vai não. Eu falo com toda certeza e convicção. Se você quer entrar no reino de Deus e passar toda a eternidade no céu, você renuncie os seus pecados, renuncie a sua vida, deixe de lado a mentira, deixe de lado tudo aquilo que não agrada a Deus e procura se aproximar cada dia mais e mais dele, porque a gente está vendo tudo acontecendo. E todas as palavras que estão aqui, a palavra de Deus fala que passará céus e terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar, ela vai cumprir. Tudo que está escrito vai cumprir, queira você queira ou não. Então, meu conselho, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas o meu conselho para você é: procura examinar a sua vida, se você está vivendo de uma forma que realmente é do agrado do Senhor. Procura se examinar, esqueça do pecado do irmão, esqueça do pecado do próximo, esqueça do erro, da falha do próximo e comece a olhar para a sua própria vida, porque em breve o Senhor voltará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra, compartilha com mais pessoas, me ajude aqui no YouTube. Se inscreva no canal se você gostou. Se você não gostou, se inscreva também para me ajudar a fazer essa obra. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Que a paz do Senhor esteja no seu coração, com a sua família. E em nome de Jesus a gente se encontra, se for da permissão de Deus, no próximo vídeo. Paz do Senhor.